dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. O que não se tem ou o que não se sabe, também a outro não se poderia dar ou ensinar. Espero que você esteja em paz e com saúde. Estou passando hoje aqui para a gente dar continuidade à leitura do Evangelho de Marcos. Na semana passada nós tivemos alguns problemas técnicos e a gente não conseguiu atender aquela nossa agenda semanal de terça a quinta. Era o nosso desejo fazer nessa semana de segunda a sexta para completarmos o Evangelho de Marcos. No entanto, os problemas técnicos eles continuaram. Eu estava dependendo ainda de um suporte técnico, mas eu espero que a gente consiga cumprir as nossas tarefas dessa semana sem nenhum tipo de interrupção. Um outro dado é no que tange ao nosso encontro das segundas-feiras. Não foi o problema técnico que nos impediu de estarmos juntos no É Bons. É uma questão da dinâmica do nosso É Bons. Sempre que a gente finaliza uma série dos nossos encontros para estudar a Bíblia às segundas-feiras à tarde, a gente dá uma pausa de uma semana. Com isso você descansa e eu também posso refazer os processos necessários para uma nova série. Mas eu já deixo aqui o convite para você. Na próxima segunda-feira a gente vai começar uma série nova, muito interessante. Com certeza você vai gostar. Então hoje nós vamos ler juntos o 12º capítulo do Evangelho de Marcos. Vamos lá? Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram e espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros. Em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim, o enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram, e o lançaram para fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão. Por isso o deixaram e foram embora. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não?
Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi clama: Senhor, como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra
nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Apesar de ter mudado o capítulo, o contexto ainda é o mesmo. A gente precisa lembrar que essa divisão de capítulos e versículos, ela se deu em uma outra época muito distante de quando o documento foi elaborado. Então ainda é o mesmo contexto. Qual? Líderes da religião daquele tempo, mestres da lei, líderes do culto no templo, colocando Jesus à prova, levantando questões contra Jesus. E a gente viu isso no capítulo anterior, de perguntas, inquirições que os líderes religiosos fizeram a Jesus. E aqui, esse capítulo inicia com uma parábola. E o que chama a nossa atenção é que, diferente de outros momentos no Evangelho, onde a parábola ou as parábolas elas são contadas com vistas a sinalizar o reino de Deus, os próprios líderes religiosos entenderam, ao final dessa parábola, Jesus ter terminado de contar essa parábola, eles perceberam que era contra eles que Jesus havia contado aquela parábola. Isso é muito significativo nesse texto, que Jesus utiliza o mesmo recurso que ele utilizava para falar sobre o reino. Aqui ele utiliza uma parábola, mas essa parábola, nesse contexto aqui, aparece como um instrumento contra esses ilustrados, da religião, que entenderam rapidamente o significado e as implicações dessa parábola. Isso é um dado que chama a nossa atenção na leitura desse capítulo. Mas depois da parábola, eles continuam fazendo perguntas, querendo apanhar Jesus em alguma falha. Claro que a gente não pode se comparar a Jesus, mas você já passou por experiências parecidas? As pessoas ficam testando você para saber de fato quais são as suas convicções, o que é que você crê, para tentar de alguma forma encontrar alguma lacuna. E é interessante que isso sempre vem dessas pessoas que se julgam num nível de espiritualidade elevado, que tem uma capacidade de discernimento para além dos demais, que tem um esclarecimento maior do que os outros. Então sempre tem todas as respostas e sempre está com a razão e quer encontrar no outro uma falha para acusá-lo. Não sei se você já passou por isso, mas Jesus sofreu esse tipo de assédio, e de formas muito variadas, mas Jesus sempre se saiu bem, e isso deixava aqueles líderes ainda mais inquietos com ele. E uma das questões desse texto que chama muito a nossa atenção é quando um daqueles grupos ali que faziam parte da estrutura religiosa e do Sinédrio. O Sinédrio era o local onde as lideranças religiosas se reuniam para julgar as questões do povo alusivas ou relacionadas aos aspectos da religião. E um desses grupos era os saduceus. E o próprio Evangelho traz para a nossa compreensão de maneira antecipada que esse grupo era um grupo que não reconhecia a crença na ressurreição.
E aí eles apresentam uma questão para Jesus que está relacionada a esse fato da ressurreição. E vocês leram e acompanharam o texto, não precisa a gente repetir aqui. Mas Jesus, ao ser indagado por esses indivíduos, ele chama a atenção para algo. E é nesse ponto que eu queria, completando a nossa reflexão aqui, compartilhar com você nessa manhã. É sobre a falta de conhecimento. A falta de conhecimento leva ao engano. Existe um tipo de conhecimento que pode gerar em nós soberba, e aí cairmos no mesmo equívoco e erro desses indivíduos que se julgavam superiores por saber mais, por conhecer mais. Mas, por outro lado, o não saber também é perigoso, porque podemos ser levados ao engano. E o que pode nos ajudar a não sermos enganados é quando nós temos conhecimento. Então, invista na sua vida nesse sentido, sabe? Num conhecimento amplo da realidade, de olhar as coisas sobre várias perspectivas, de buscar informação adequada, de ler, né? Se dedicar à leitura, estar observando e interpretando a vida de maneira atenta, de maneira acurada, não se deixando levar por qualquer questão. E eu concluo essa minha breve reflexão a partir do capítulo 12, citando aqui palavras da música que eu quero dedicar para você nessa manhã, que o título dela é A Oferta da Viúva Pobre. Diz assim: bem sei que não sou nobre, o valor do que trago se encobre dos que não me veem por dentro. 2 moedas de cobre, oferta da viúva pobre, o meu tudo ofereço. Aquele que vê a ação, tudo vê, sonda o coração. Se pões do teu ouro na arca do tesouro, se é muito que te sobra, Deus sonda a tua obra. Vale mais se do pouco tudo ofertas e entregas teu sustento de mãos abertas. Escreva aqui nos comentários as suas impressões desse texto, do capítulo 12. Quais são os destaques que você faria? Como é que esse texto chegou para você hoje? Compartilhe aqui. Esse espaço tem sido um espaço riquíssimo da gente perceber como é que o texto fala para cada um, como cada um reage, como cada um é afetado pelas palavras do Evangelho. Não deixe de compartilhar aqui não. Sua participação tem sido importante, eu espero que você continue fazendo isso. Como eu já disse, a música que eu quero dedicar para você nessa manhã é A Oferta da Viúva Pobre, interpretada pelo Simon Saldanha. Aqui na descrição do vídeo você pode clicar no link, ouvir a música e ser edificado por ela. Na parte superior vai aparecer um link com uma playlist de outros momentos e outros programas do nosso canal. Espero que você possa acompanhar as outras inserções. E se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de deixar o like. O like é muito importante para a divulgação do nosso canal. E aproveite, se você puder e quiser, compartilhe esse link com seus amigos e familiares, para que eles também possam ser alcançados pelas palavras do Evangelho de Marcos. Deus abençoe você, que esse dia seja muitíssimo abençoado, que a bênção do Eterno, que enriquece, não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. Feliz terça-feira.